Bola na trave, gol impedido e gol de placa. Tá começando mais um Tiro de Meta Podcast. Eu sou o Guto e hoje a gente tá aqui com algumas pessoinhas. A gente vai começar esse podcast aqui para falar um pouco sobre futebol, né? Principalmente futebol brasileiro e quem sabe um pouquinho de futebol europeu. Aqui comigo hoje o Luca. Ele tem alguns problemas mentais, mas é um cara gente boa. Fala aí, Luca. Fala, Guto. Vamos ver que esse projeto, tomara que dê certo. E vamos nessa. Além dele, a gente tem aqui também a Valucila, né? Que é a grande anfitriã desse podcast aqui. Ela vai falar sobre crochê. Não, brincadeira. A gente tá aqui com o Matheus também para falar de futebol, né? Fala aí, Matheus. E aí, é isso, vamos lá. Falar um pouco de futebol, né? Então, a gente vai dividir aqui por setor, né? Setor, entre aspas, porque a gente vai subir. A gente vai começar dos estados aqui do Sul e depois... Estados aqui do Sul é boa, né? A gente vai começar falando de Grêmio e Inter, porque é o que importa aqui no Sul, vamos ser bem sinceros. Desculpa quem torce pro Figueirense, quem torce pro Avaí e pras outras torcidas aqui. Mas a gente vai falar de Grêmio e Inter, depois a gente vai para a região Sudeste, fala um pouco do Campeonato Paulista, a gente tenta ir para Minas, falar do Campeonato Mineiro, entre aspas, né? Cruzeiro, Atlético Mineiro, e por fim a gente fala do Cariocão, claro, a gente não vai esquecer do Nordeste, porque Bahia, Vitória, enfim, interessam também. Então, começando pelo Sul, a gente vai começar falando do Grêmio. O Grêmio fez sua estreia no Campeonato Gaúcho na tarde de ontem, ganhou de 4-0 do Novo Hamburgo, e um detalhe muito interessante desse jogo foi o gol do Marinho. Ele entrou no segundo tempo, em 15 segundos em campo ele fez o primeiro gol dele no ano, e depois daquela polêmica, né, que falou que talvez ele poderia ir pro Flamengo, ele até ensinou que queria ir pro Flamengo, parece que ele tá retomando o espaço dele no Grêmio. Não sei se o Matheus quer falar alguma coisa ou o Luca, vocês podem dar a opinião de vocês também. O jogo foi 4-0, né? Eu acho que foi um jogo bastante movimentado por parte do Grêmio. Em si, eu acho que o destaque desse jogo, por tudo que vem fazendo, eu acho que nem é o Marinho, e sim o Juninho Capixaba. É o lateral esquerdo, que é reserva imediato do Cortez, acho. E o cara já fez um gol, ano passado terminou os jogos jogando, intercalando o Juninho Capixaba, Cortez, os dois jogando juntos ou muitas das vezes revezando. Um jogo joga o Juninho, o outro joga o Cortez. E sempre que o Juninho Capixaba entrava, ele fazia um gol. E o mais curioso é que ele é um lateral esquerdo. E nesses últimos momentos, no último momento de 2018, e agora ele está sendo uma peça fundamental lá na frente também. Lembrando que ele é lateral esquerdo emprestado, ele é do Corinthians, pertence ao Corinthians e está emprestado até o final desse ano para o Grêmio. Foi um jogo bastante interessante do lateral esquerdo, do Juninho Capixaba, e também dos meninos do Grêmio, né? O Pepe, o Matheus Henrique e até mesmo o Jean-Pierre, que é o menino agora que subiu das categorias de base. Para mim, o Jean-Pierre é o principal destaque desses aí que tu citou. O Matheus Henrique até pode ter uma projeção maior, mas no momento que o Jean-Pierre vem jogando, é muito parecido quando o Arthur subiu e ganhou o espaço dele. Ele já fez alguns bons jogos na temporada passada, inclusive o último Grenal que teve no Brasileirão, que o Inter ganhou de 1-0 no Beira-Rio. Para mim, o melhor em campo do Grêmio foi o Jean-Pierre, mesmo entrando no segundo tempo. Ele conseguiu, como eu posso dizer, dar um dinamismo diferente para o Grêmio. Foi um dos caras que mais chutou a gol naquele jogo por parte do Grêmio. Ele conseguia trazer muito bem a bola de trás. E é um cara que tem uma qualidade de jogo, você vê que é um pouco diferente. Então é bom você citar isso. Além dele, o Paulo Vitor também jogou no gol. O Grêmio que vendeu recentemente o Marcelo Groi para os Emirados Árabes e por 3 milhões de dólares. Boa parte da torcida não gostou disso, até pela grandeza do Groi dentro do clube, por toda a trajetória dele, mas também foi um momento dele sair, dele ganhar a grana dele, né? Independência financeira que a galera fala quando vai para esses países de futebol alternativo. Além disso, não tenho muitos destaques a mais para fazer. O Matheus falou do Juninho Capixaba. Saiu hoje uma notícia da cláusula dele, né? Que, se eu não estiver errado, está avaliada em quase 5 milhões de reais.
É bem delicado. Se o Grêmio quiser continuar com o lateral esquerdo, vai ter que desembolsar uma boa grana para poder contratar o lateral o Juninho Capixaba. Vale a pena lembrar que nos primeiros minutos do jogo, o Alisson saiu lesionado, né? E Isso. é dúvida para o próximo jogo. Já foi confirmado. Um mês fora. Então. E o Pepe, que entrou na vaga dele, é um garoto também que entrou já ano passado, fez uns jogos, mas nunca convenceu. E tá entrando, fez um golzinho nessa partida e cresceu com o time, né, junto. E um cara que ficou devendo nesse jogo, eu acho que foi o Rômulo, que é o novo contratado, chegou agora recentemente do Flamengo, né? E fez um jogo discreto, né? Teve uns toques na bola de primeira, mas sem jogadas muito, né, de profundidade. Mostrou bastante lentidão, né? Talvez seja também por causa do início de temporada, os jogadores ainda estejam um pouco pesados. Mas o Rômulo, ele sempre foi um cara, né, de pesado, ele fica ali como um primeiro volante, né? Então, é algo que ele vai ter ainda que mostrar muito por que veio para o Grêmio, né? Até porque, se você parar para pensar, ele saiu do Flamengo porque não tinha espaço. Então tem que ver até onde essa falta de ritmo dele de jogo vai pesar até ele realmente ganhar espaço no time do Grêmio, que já tem um estilo de jogo definido, já tem uma característica, e talvez nos últimos 3, 4 anos seja o time que joga um futebol mais bonito aqui no Brasil. Mas assim, o Romulo vai ter que tentar ganhar o espaço dele nas oportunidades que ele teve. Ontem ele foi discreto. O primeiro tempo até em si foi bem tranquilo, no sentido de que teve até momentos em que o Novo Hamburgo tentou chegar. Para quem não sabe, o técnico do Novo Hamburgo é o Bolívar, ex-zagueiro do Inter, campeão da Libertadores em 2010. Então, primeiro trabalho dele como técnico, e começar estreando contra o Grêmio, tomando uma goleada, não deve ser fácil, mas... Lembrar que o Novo Hamburgo foi o time que chegou na final, não foi? Eles já foram campeões gaúchos. Então, chegou, foi bem o último gauchão. Então, em 2017, né, eles conquistaram a primeira vez o Campeonato Gaúcho. Não é um time, né, desconhecido assim, né, mas... E também o Roger já treinou eles. O técnico Roger já teve passagens por Grêmio, Atlético Mineiro, e Palmeiras também já foi técnico do Noia. Acho que de Grêmio é isso. Não Bora sei. pro Inter? Bora lá, então. Acho que mais uma coisa a apontar, o Matheus falou, né, do caso do Juninho Capixaba, e o Adriano, né, que tá vendo junto com o seu empresário se realmente vale a pena voltar ao Brasil, é um dos alvos do Grêmio. Então eles poderiam ver, né, se o Adriano, que já tem passagem pelo Barcelona e atualmente está no Besiktas, poderia acabar vindo para a equipe Grenal. O Alisson, só para confirmar, foi uma lesão no joelho. Muscular. A gravidade ainda vai ser avaliada, mas espera que se uns 30 dias ele fique fora. O Lucas citou o possível reforço do Adriano. Também tem que ser lembrado que o Grêmio recentemente trouxe o Viseu, né? O que foi bem esquisito, porque ele acabou, Viseu tá aí! Viseu tá aí! O que é bem estranho, porque o Viseu acabou de sair do Flamengo, foi pro Udinese e já tá emprestado de novo pro futebol brasileiro. Mas eu acho que assim... esse do Viseu eu acho que foi uma boa contratação, mas eu ainda acho já é o melhor, pela função que ele faz no Grêmio. Mas, falando do Adriano, eu não sei se vale a pena, não. Ele é lateral direito? Esquerda. Na minha opinião, cara, eu acho que não vale a pena. Até mais por ter o Cortez, que já é um cara que não é novo, é o titular, querendo ou não, ele não é novo, tem 35, 36 anos já. Não é um cara que aguenta o tempo todo, não é um cara que acompanha. Não, esse é o Moura. Então, e tem o Juninho Capixaba. Tá jogando bem, é emprestado, Só que eu acho que pela grana, pelo salário que iria pagar no Adriano, eu contrataria o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba vai fazer 22 anos esse ano. A diferença tá bem grande. E o Juninho Capixaba tá sendo um cara bastante importante nesse início de temporada pro Grêmio. Vamos ver se ele vai conseguir bancar o Cortez, né? Mas... Só uma errata aqui, rapidão. O Cortez tem 31 anos. Não tem 35, não. Eu tô com a idade do Léo Moura.
É. 31 anos, mas mesmo assim não é um garoto, né? Ainda mais para um lateral, né? Não, É. 31 anos já começa, enfim. A gente vê, Se- por exemplo, o Daniel Alves no PSG, né? Porque ele já tem alguns jogos ele é bancado pelo Meunier, que é mais novo. Tem que lembrar que o próprio Rômulo que a gente estava falando Tem 29. além de ele ter 29 anos, tem o capitão Maicon, que é o titular na vaga dele. Então, o Rômulo vai ter que se reinventar aí nesse time do Grêmio para tentar arranjar uma vaguinha nesse time. Se o Viseu meter gol no Inter, vai colocar no DVD ou não? Só me responde essa pergunta. Não, ele vai fazer alguma dancinha do Fortnite, né? Isso é fato. Bora pro Inter? Vamos pro Inter. Então, o Inter fez a estreia dele pelo Gauchão também na tarde de ontem, só que um pouco depois do Grêmio. O jogo do Grêmio foi às 4, o Inter estreou às 7, jogou em São Luís, no interior do estado. Um jogo que é sempre chato, porque geralmente quando se joga no interior, esses times se fecham, né? E tentam explorar algum contra-ataque para sair o gol e tudo mais, e o jogo foi bem truncado. O Inter foi com um time totalmente alternativo, não jogou nenhum dos titulares. A princípio o Zeca ia jogar de titular na lateral direita. O que aconteceu? O Zeca sentiu uma lesão e ele não pôde ir para o jogo. A mesma coisa aconteceu com o lateral direito que foi para o campo. O Bruno José, ele é garoto, mas ele não joga de lateral, ele estava improvisado e ele sentiu uma lesão no meio do jogo, teve que ser substituído. E o que aconteceu? O Emerson Santos foi jogar de lateral direito e também sentiu uma lesão no final do jogo. Então, ou seja, bem curioso isso daí. A questão da lateral direita do Inter nos últimos anos, desde que o Ney, aquele que jogou no Vasco, saiu, é um problema. Então, o que acontece? O Inter está tentando abolir essa posição e colocar um cone ali nas próximas partidas para não ter esse problema de lesão. Porque é incrível o quanto há dificuldade de achar um bom lateral direito no Inter. O Zeca veio ano passado para tentar suprir isso e todo mundo achava que ele iria se destoar por ter sido campeão olímpico pelo futebol que ele mostrou na seleção de base. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o Inter ganhou esse jogo por 1-0, um golaço do Emerson Santos, eu não sei até onde foi cagada. O Emerson Santos que sentiu e provavelmente vai desfalcar o Inter por aproximadamente 10 dias. Então. O Emerson Santos, ele fez um golaço do meio. Não sei como. Gol, e na comemoração, ele acabou se lesionando na comemoração. Foi algo, sabe, que não acontece todo dia. Então, mas o destaque dessa partida, para mim, nem foi ele pelo gol. Gostei da atuação, principalmente dele, né? Porque ele jogou bem, mas eu vou ficar lá na frente, o Guilherme Parede, que acabou de chegar do Curitiba, reforço. Ele jogou como ponta, um pouco aberto pelo lado esquerdo, jogou muito bem também, criou algumas oportunidades, mas o melhor em campo para mim foi o Martin Sarrafiori, que era jogador do Huracan. Ele foi destaque da Copa Ipiranga, que teve na temporada retrasada em 2016, final de 2016, final de 2017, início de 2018, pelo Huracan. O Inter trouxe ele, ele ficou basicamente 6 meses treinando com a garotada. Ele foi até relacionado para duas partidas com o elenco principal, mas não chegou a atuar. Mas ele mostrou ser o diferencial dessa partida, por mais que o Inter estava jogando com um time misto. Até pode ter ganho na Bacia das Almas, né, com aquele gol espírita do Emerson Santos, que a gente não entende até hoje como ele acertou aquele chute. Mas foi assim, para mim foi destaque, foi o Martin Sarrafiori, gostei do que eu vi dele. O Grêmio tem o Inter tem muitas peças novas, né? O Sarrafiori, o próprio Rodrigo Lindoso, o Parede. Então, o Odair Hellmann vai ter que ter uma mão para encaixar esses caras que são o Sarrafiori, que são estrangeiros dentro do Internacional. O Emerson Santos, é uma pena ele ter se lesionado, né? Fez uma partida no quanto boa e tem um problemão para o Inter, que deve vir nos próximos dias, uma nova proposta para o
Iago, lateral esquerdo. Assim, O Iago pode estar de saída para o futebol turco, só que o que eu acho que vai acabar deixando ele um pouco mais próximo de ficar é a situação dos times lá na Turquia, que está passando por uma greve, uma grande situação financeira ruim, pior do que nós aqui no Brasil, e eu não sei se ele vai, mas pode chegar aí nos próximos dias uma proposta para o Iago, lateral esquerdo. Ele que foi um dos destaques, né? Na boa colocação que o Grêmio ficou ano passado, né? o Inter. Caraca, meu, tô confundindo toda hora. Você falou das contratações, também tem o velho nome, né? Que é o Rafael Sobis, que voltou pro Internacional. Vixe, É que assim, o Inter, dos reforços do Inter, nenhum teve um custo muito grande. Eu acho que o jogador mais caro foi Santiago Trellis, infelizmente. Ele custou 1,5 milhão de reais pelo empréstimo de um ano. Ele foi o último reforço anunciado. A princípio, muita gente achava que o Jonathan Alves ia deixar o Inter por causa dessa contratação, por causa do número de estrangeiros e tudo mais. E como a gente está falando de contratação, saída e deixa, o Flamengo já tentou 2 investidas no Cuesta e o Inter recusou todas elas. Muito difícil, diria que quase impossível. O Cuesta, que foi eleito ao lado do Jeromel, a melhor dupla de zaga do último Campeonato Brasileiro, deixar o Inter nessa temporada. O Inter, eu acho que tem que tomar bastante cuidado nas contratações. É isso que você falou. Gastou um dinheiro que não, na minha opinião, não vale muito a pena no Santiago Trellis. O Trellis que não fez uma boa temporada no São Paulo e gastou, foram quanto? Foi 1,5 milhão. Foi 1,5 milhão no Trellis. Foi a única De contratação. dólares ou reais? Não, reais. Foi reais, pelo empréstimo. Digamos que mais salários, mais luvas. Eu não traria o Trellis para o Inter. O Inter tendo Rafael Sobis, Nico Lopes, William Potker, só se algum deles tiver alguma chance de sair do futebol brasileiro. Vale lembrar que o Matheus Galdesani se lesionou, né? Então, é um caso curioso, né? O cara não foi apresentado, foi anunciado, ele se lesionou 7 meses fora, o empréstimo dele é de 1 ano. Enfim, o que o Inter tentou fazer trazendo o Galdesani, além do Lindoso, né? Melhorar principalmente a posição de primeiro volante, que quando o Edenilson ou o Patrick na temporada passada, o Dourado saíam do time e o time se perdia porque improvisava o Camilo ali e tudo mais. E aí era complicado. Então, tentou trazer para tentar reforçar principalmente o meio-campo, mas teve esse azar do Galdesani se lesionar aí, vai ficar 7 meses fora, infelizmente. De resto, você citou o Iago até poderia sair, mas assim, eu não vejo problema dele se deixar o Inter. Tudo bem, ele teve um bom primeiro semestre de 2018. O segundo semestre de 2019 ele jogou muito mal, assim como o Patrick e como o Potker, e ele jogou um pouco abaixo do que ele jogou no primeiro semestre. Até acho que nesse momento eu escalaria o Wendel de titular, não só pela experiência, mas pelo que ele vem jogando mesmo. Quando ele foi chamado na temporada passada no Grenal, ele jogou muito bem. Então eu acho que podemos ver aí o Inter mantendo o Wendel, né? Até porque teve uma investida do Corinthians no início do ano, final do ano passado, início desse ano, para tentar trazer o Wendel de volta, e o Inter, ao lado do empresário dele, fizeram algumas coisas para ele não sair, né? Enfim, acho que... Lembrando que o Inter tem o Guerreiro, né? Então, o Guerreiro só joga em abril, até lá, Trellis e Jonathan Alves. O Guerreiro, entre aspas, joga em outro clube no Brasil, né? Eu não boto muita fé no Guerreiro, não. Eu não sei, não. Tá velho, acho que tá com 34, 35 anos. 34. Eu acho que, cara, a época dele foi aquela lá no Corinthians. Ele jogou uma temporada boa no Flamengo, mais ou menos assim. Só que, cara, no espelhou o que a torcida queria do Guerreiro, não funcionou. Não sei se no Internacional vai dar certo. Acredito que pela ampla concorrência, Jonathan Alves, William Potker, Sim.
O próprio Neilton, que joga nessa função como um segundo atacante, é bem difícil. O Nico Lopes, que é um jogador, mas o Nico Lopes é mais de lado. Tem jogadores para encaixar, mas se não encaixou no Flamengo, que tinha jogadores muito melhores ajudando ele, ele vai ter que mostrar o porquê que o Internacional contratou ele, né? Lembrando que o Inter contratou ele na metade do ano passado, não gastou, tipo, em questão de valor de transferência, porque o contrato dele estava se encerrando com o Flamengo. O salário dele está aproximado, juntando as luvas e tudo, aproximadamente, acho que 500 mil reais, se eu não estiver errado. Mas, assim, se ele fechar os bônus que estão no contrato dele, ele pode atingir 750 mil reais, que é marcar número X de gols, enfim. O Potker, você citou o Potker atualmente está jogando pela função de lado de campo, desde que chegou no Inter. Mas ele também, para mim, o Potker rende mais fazendo a função de segundo atacante, né? Eu acho que se o Guerreiro entrasse nesse time, seria para fazer mais ou menos a função do Trellis e do Alves, centroavante. E aí eu não sei se ele vai render tanto. Mas enfim. Agora vamos pro Atlético Paranaense, né? Verdade. Atlético Paranaense que teve como principais... Saiu derrotado no primeiro jogo. E teve como principal reforço o Marco Ruben, né? Que chegou do Rosário. O Atlético Paranaense, cara, é uma situação bem interessante, cara. Esse time é um time que, desde que quando subiu da Série B, vem fazendo excelentes campeonatos brasileiros. Se não faz um bom campeonato, é porque, eu digo excelente, com as peças que tem. Porque, por exemplo, em 2017, não tinha elenco e ficou no metade da tabela. É um time que tem uma estrutura fenomenal. Se não a melhor do Brasil hoje, é uma das melhores. Mas falando do jogo em si, eu assisti uns pedacinhos do jogo contra o Cascavel e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada parecia um time perdido. Era um time que não... O zagueiro vinha marcar em cima, os volantes perdidos, a movimentação quase nula do time. Olha, eu acho que não foi efeito início de temporada isso. Alguma coisa ali aconteceu e tem que ser vista o quanto antes pelo Thiago Nunes. Lembrando que o Thiago Nunes recebeu agora, né, o contrato, ele está assumindo, entre aspas, assim, o time como técnico só essa temporada, né? Porque ele era interino até mesmo quando ganhou a Sul-Americana. E esse ano o Atlético tem que ver que eles estão numa Libertadores. Não é um time... Tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, o Campeonato Catarinense. Eu não sei se o Atlético Paranaense vai ter força para todos esses. No minha visão de jogo, eu acho que o Atlético Paranaense vai ter que... vamos focar esse daqui, ó. Não vejo o Atlético Paranaense focando na Libertadores. Eu acho que se não mudar, se não mudar a forma de pensamento, tem que chegar reforços. Provavelmente deve perder o Bruno Guimarães, que perdeu o Pablo, foi foi o melhor jogador na reta final da Sul-Americana. Ele entrava, mudava o time, e ele era volante, ele ia pra ponta, voltava, marcava. O cara era fenomenal, ele pode perder pro Benfica, né? Seria uma perda desastrosa pro Furacão. O Lucas citou o Pablo, mas assim, pro Pablo eles já trouxeram o Marco Ruben do Rosário Central até antes do Pablo ser vendido. Ele já tinha anunciado o Marco Ruben, que é um jogador que o Inter já teve interesse, o próprio Grêmio, em temporadas passadas. Ele já foi ventilado se eu não estiver errado, já foi ventilado no Flamengo, mas nunca houve um fechamento, né, um contrato assinado. O Atlético Paranaense foi atrás, trouxe esse jogador. Para mim é o principal nome assim que eles trouxeram nessa última janela, mas é um cara que faz gols, né? É um bom centroavante para tentar suprir essa saída do Pablo. Essa questão que você falou
do time ainda tá um pouco... O time estava meio perdido em campo. Bom, tem que ver até onde a pré-temporada facilita nisso, né? Porque às vezes o jogador ele não tá 100% ainda, é o primeiro jogo da temporada, nenhum time vai estar 100%, mas eu entendo, eu creio que quando você tem uma ideia de jogo, como a do Thiago Nunes, quando você já tem um trabalho, é muito mais fácil o time jogar, né? Até achei estranho o Atlético Paranaense estrear com derrota. E pode perder até mesmo um zagueiro, né? O Léo Pereira? O Léo Pereira tá sendo sondado pelo Flamengo. Isso? E pelo Palmeiras. Então. Isso daí a gente daqui a pouquinho comenta quando for falar dos dois. Mas é uma briga aí que pode até ele mesmo parar lá na China, o Léo Pereira. Ele pode ir pro... E é um cara que fez um bom Campeonato Brasileiro, jogou bem a final da Sul-Americana aí, a Sul-Americana em si. Ele era reserva, né? Aí entrou e jogou bem e ficou, né? É a base, né, cara? A estrutura de base do Atlético Paranaense é a melhor do Brasil, isso eu não tenho dúvida. Bom, eu acho que pro Atlético, cara, vai ser um ano bem focar em uma só. Eu acho que se eu fosse o Atlético, cara, eu pegaria a Copa do Brasil e o Brasileiro. Focaria no Brasileiro mais do que na Copa do Brasil, porque eu acho que o Brasileiro, se eles conseguirem, ele já tem uma base, ele já tem um estilo de jogo. Faltou manter os jogadores que foram campeões da Sul-Americana. Se eles conseguirem fazer um Brasileiro bom, ficar entre os 6 primeiros, ano que vem, aí sim eles podem sonhar numa Libertadores. Porque aí sim eles vão, eu acredito, montar um time já um time preparado já para esse tipo de competição. Errou a gestão, a administração do clube em vender tantos jogadores importantes assim. E o Atlético Paranaense não é um clube que, nossa, precisa vender porque não tem dinheiro. Não é um próprio Corinthians. Santos. Um Corinthians, um Santos que tem dívidas milionárias. Então, eu acho que pro Atlético Paranaense, as chances esse ano eles têm que focar em ou mata-mata ou no Brasileiro. Aí vai ser muito o Thiago Nunes que vai ter que... Esse ano o Thiago Nunes vai ter, eu acho que para mim, o papel mais importante dentro do Furacão. Vamos voltar pro Avaí. Na ressacada, time da ressacada. Time do Marquinhos. Meu Deus. Eu acho que as únicas movimentações e a maior movimentação do Avaí para essa temporada pode ser a possível chegada do goleiro Vladimir, que pode vir por empréstimo do Santos. Ele que lá em Santos, aqui em Santos, ele está sendo bastante... Foi jogado de escanteio, né? Bastante delicada, mas o Vladimir pode estar reforçando o time do Avaí, o time da ressacada. O Avaí é um time que começou o primeiro jogo 1-1 contra o Joinville, né? Joinville que depois de 2016 caiu e não parou de cair até agora. E fez uma partida relativa, né? Fez uma partida quanto boa com o time que tem. E para o Campeonato Brasileiro, eu acho que esse time aí do Avaí vai brigar contra o rebaixamento. Porque é o time que subiu para a primeira divisão e não contratou ninguém. Por enquanto, o Avaí não foi atrás de ninguém. Se foi atrás de jogadores. Foram atrás de jogadores, sabe? Muito distante da realidade atual do futebol brasileiro. Vai, Guto, tu. Bom, a Chapecoense, depois daquela tragédia que aconteceu no voo que iria para a Colômbia, né? Enfim, teve toda aquela comoção. Ela ainda está num processo de, como é que eu posso dizer, de reestruturação, ainda assim. Ultimamente tem o último reforço que a Chapecoense está negociando, pelo que eu li, é o Everaldo,
jogador do Querétaro, que até já jogou pelo Atlético Goianiense, disputou Série A, inclusive. Tá no quarentenário, né? Tá no Querétaro, onde o Ronaldinho já jogou. Além disso, ela empatou ontem, né, 0-0 com o time do Metropolitano, que na quinta-feira tinha sofrido uma goleada para o Avaí de 4-0. Mas eu não sei vocês, mas para mim a Chapecoense entra no mesmo bolo do Avaí para tentar não cair. Você citou do Everaldo do Querétaro, também eles estão encaminhando, né, o Augusto César, volante. E Augusto César é do Querétaro também. Não, aqui tá dizendo que já acertou, inclusive. É. Empréstimo Passa de um por ano. exames, né? Essa semana ele deve fazer os exames e deve ser anunciado até sexta-feira. Outro! O Augusto César Antes tem um nome emblemático aqui. O Gum também está com negociações. Meu Deus! O problema do Gum é que vai ser difícil achar a Chapecoense trazer. A gente ainda vai chegar lá no Nordeste, tem um time que tá buscando ele e que eu acho que deve levar ele. Daqui a pouquinho a gente fala sobre. Uhum. Mas falando do Augusto César, eu lembro quando ele jogou aqui no Brasil, ele jogou se eu não me engano, foi pela própria Chapecoense em 2013. Foi quando... Sim, ele estaria retornando. Foi uma das melhores campanhas. Isso, 2013 mesmo. Foi a melhor campanha da Chapecoense e vai ser bastante, né? Mas eu acho que é uma volta bastante importante, até mais para... Eu acho que a Chapecoense precisa daquela empolgação que tinha aquele time de 2016. Cara, o detalhe do Augusto César é que ele é das categorias de base do Inter. Então, uma curiosidade aí para quem tá perguntando. Ele não teve oportunidade, o Inter emprestou ele para a Chapecoense exerceu a opção de compra, depois ele saiu e agora pode estar retornando aí. Vamos ver, né, como vai vir o time da Chape. A Chape que também trouxe o goleiro do América Mineiro, né, o João Ricardo, que fez um bom campeonato brasileiro pelo time da América, que foi rebaixado. E além dele também tem o Renato, estava no Avaí, e já jogou no Fluminense, inclusive, foi para lá. E trouxe também o Ailon, ex-Inter, ex-América Mineiro, alguns nomes aí que estão pintando na Chapecoense. Bom, então, dale Chape. E agora São Paulo. Grande. Vamos pro estado de São Paulo começar a falar. Que time, Guto? O maior, vamos pro maior do estado de São Paulo ou vocês querem começar pelo menor? Vamos começar pelo menor, vamos falar do Santos. Isso! O Santos que hoje perdeu na Bruno Henrique. Foi vendido por 23 milhões de reais e vai estar vindo pro Santos o Ronaldo, do Flamengo, por empréstimo. Houve uma troca, então? Eu pensei que só tinha... Houve uma troca com dinheiro, né? Então. É um bom valor, assim. O Bruno Henrique jogou bem na temporada que o Leverkusen era o técnico. Acho que foi retrasada. Ele até fez bons jogos. Teve até jogo que ele marcou 3 gols e tal. Mas eu achei que foi um bom valor aí pelo Bruno Henrique. Olha, eu acho que se for contar o ano passado, a temporada passada, eu não pagaria esse valor. Agora, se for o Bruno Henrique do Goiás, o Bruno Henrique que jogou no Santos no primeiro ano dele, aí eu acho que esse valor é justo. O que você acha, Matheus? Eu também acho a mesma coisa, cara. Porque 23 milhões parcelados em 3 vezes. Vai pagar 7 milhões cada mês? praticamente. 7? Menos 6.500. Cara, eu acho uma contratação que pro Flamengo, sem noção. Eu acho que... Cara, a gente ainda vai falar do Flamengo, mas só para dar aquele gostinho, eu acho que o Flamengo vai acontecer muita coisa com esse Flamengo aí que tá abrindo os cofres e parece que tá contratando o que vem pela frente. Basicamente. Mas falando do Bruno Henrique em si, cara, não é um jogador que eu investiria 23 milhões e ainda emprestaria o Ronaldo, volante. Bom, pro Santos, cara, eu acho que foi uma boa. Porque, assim,
Reservas para o Bruno Henrique, o Santos é um time que na base tem muitos garotos bons subindo toda hora, que nas pontas, que é onde o Bruno Henrique joga, sempre atuam bem. Correto que vai perder o Rodrigo no meio do ano. Aliás, o Rodrigo hoje fez 2 gols na vitória de 2-1 do Sub-20 contra a Venezuela. Fez uma partida fenomenal, o garoto, e vai perder ele no meio do ano. Mas, para fechar do Bruno Henrique, eu acho que ele ainda sai de mal com a torcida do Santos, né? A torcida do Santos, nos comentários da foto dele de perfil do Instagram, que ele desejou boa sorte ao Santos e tal, o torcida do Santos detonando ele, né? Não sai pelas portas do fundo, né? No Santos. Mas, para fechar, o volante Ronaldo, eu acho que para o Santos vai ser uma boa. Porque o Alisson, que tá no Santos, cara. O Alisson, ele não sabe. Apelidado. Pitbull. Não. Apelidado muito, muito carinhosamente de MM Alisson. Nossa. Meu, ele não sabe sair jogando. Não. O Alisson não sabe sair jogando, cara. Ele ainda se ele vai roubar a bola, é capaz dele ser expulso. Meu, assim, ele tem alguns laços de fazer golaços, como ele já fez na temporada passada. Até teve uma sequência boa, principalmente na parte quando o Santos estava bem na Libertadores naquele início de ano. Mas eu acho que o Ronaldo até pode brigar por essa titularidade. É um cara novo ainda, então quem sabe até brigue pela titularidade, que possa roubar essa vaga do Alisson. É só ter uma saída de jogo melhor, o que qualquer cidadão na face da terra tem. Nada contra o Alisson, mano. Aumenta tudo. Eu tava falando do Rodrigo. O Santos vai perder o Rodrigo agora no meio do ano. Vai pro Real Madrid. Rodrigo, que vai completar ainda 18, se eu não me engano, né? Cara, se eu fosse o Real Madrid, eu emprestaria ele de novo pro Santos, para ele amadurecer mais. Achei ele muito cru. Mas assim, com 18 anos ele ainda tá muito jovem. Mas por mais que esteja jogando pela seleção sub-20, fez hoje uma partida de encher os olhos, mas acho ele muito novo ainda para jogar no Real Madrid, ou até mesmo pelo próprio Real Madrid B. É que assim, antes de você falar, Luco, o que o Real Madrid deve fazer é emprestar ele para um clube da Europa, né? Porque lá o futebol é diferente, ele já se adapta ao futebol europeu, e aí ganha, além de experiência, vai ganhar corpo, porque ele, querendo ou não, ele vai precisar de massa muscular para jogar na Europa. E diferente do Vinícius Júnior, que saiu do Brasil em alta, o Rodrigo teve um início muito bom de temporada, mas o finalzinho não foi muito bom. E até mesmo agora, com umas novas leis lá que tá tendo da saída da Inglaterra, o Real Madrid talvez tenha que devolver o Vinícius Júnior pro Real Madrid B, porque o Bale, ele seria dado como imigrante por ser de Gales. Aí teria que torcer pro Casemiro conseguir nacionalidade espanhola, então é mais um caso, é mais um problema. Eu acho difícil o Rodrigo ter a chance no Real Madrid. Eu acho que vai ser empréstimo, que nem aconteceu com o Douglas quando foi contratado pelo City e tá aí viajando pela Europa. Vamos dar uma acelerada aqui no Santos, vamos fazer um negócio geral assim, falar do Everson, que é as situações dos goleiros do Santos. Cara, a torcida apoiou o Vanderlei no jogo contra a Ferroviária. Toda vez que o Vanderlei tocava na bola, a torcida vibrava com ele, apoiando ele para mostrar para o Sampaoli que ele é um ótimo goleiro, e ele é mesmo esse ótimo goleiro. Sim, no final, na segunda parte do Brasileiro, depois da Copa do Mundo, ele caiu de produção, caiu mesmo. Mas o time inteiro do Santos caiu de produção. Espalmou muita bola, não parecia o Vanderlei. Só que esse ano, a partida mesmo contra o Corinthians que ele fez, cara, salvou o Santos. O Vladimir é outro. O Vladimir é um segundo goleiro que poderia muito bem estar jogando como primeiro goleiro no próprio Bahia. São bons goleiros. Agora, gastar 4 milhões de reais no Everson. 6 mais 4 mais as luvas, né? Então, cara,
o Sampaoli, eu acho que, cara, ele Tá tem se jogando muito na a trazer. fogueira. É que assim, Ele tem ele- muito a trazer pro futebol brasileiro. Só que não é desse jeito, querendo trazer um goleiro em vez de trazer um volante bom para vaga do Alisson, que não dá pro Alisson jogar. assim, o São Paulo até deu uma declaração essa semana falando que ele não sabia que a situação do Santos era assim. Pô, cara, eu tenho que falar uma coisa. Primeiro que quando você vai receber uma oferta de trabalho, você tem que estudar como tá o time que você vai treinar, cara. É o mínimo. Você é técnico. Tá sendo pago pra ser técnico. Você tem que saber a situação do clube que você vai. Que você tá chegando para poder entender o que você tem que trazer, o seu estilo de jogo pegar. Mas eu acho que essa entrevista que ele fez, eu acho que foi um combinado assim, sabe? Eu acho que ele viu que, tipo, a diretoria do Santos não tava ajudando ele. Cara, o Pérez, que é o presidente do Santos, cara, o cara tá fazendo um desastre no time. Tá fazendo um desastre. Não, isso eu concordo. Primeiro, cadê o dinheiro do Rodrigo? Cadê o dinheiro que veio agora do Bruno Henrique? O Rodrigo foi 45 milhões de reais. Eu acho, O Bruno Henrique foram 23 milhões de reais. Tirando o Santos, tem patrocínio da Caixa. Não é um time que não tem patrocínio, Master. É um time que não paga estádio. Então, eu acho que assim, tá tendo uma má gestão financeira dentro do clube. E já não é dessa temporada. O Santos, se quer voltar a ser o Santos de 2011... Eu acho que, pelo que a gente acompanha bastante a base aqui, a base aqui do Santos, ninguém tá falando de jogador mais nenhum. Você Porque falando o Rodrigo, a gente sabia, uns 2 anos antes dele subir, todo mundo já falava, Rodrigo, esse Rodrigo vai bombar aqui no Santos. O moleque subiu e veio. Só que, até agora não se fala nenhum jogador. Então, eu acho que o Santos vai ter que colocar a mão no mercado e colocar o dinheiro na mesa e com uma boa gestão da parte administrativa e da comissão técnica, eles têm que se ajudar e não ficar contratando um terceiro goleiro, sendo que já tem 2 excelentes goleiros lá. Você falou da casa do Rodrigo. Se eu não me engano, o dinheiro do Rodrigo só chega quando ele realmente sair. Eu não tenho essa informação concreta, mas se eu não me engano é isso. E aí, o Santos tinha tentado, né, contratar o atacante do Goiás, Michel. Eles tinham enviado 2,5 milhões, mas o Copete para tentar e não conseguiu. E o Santos agora vive um dilema, né? Que tá sem centroavante, perdeu o artilheiro do Brasileirão, Gabigol. E agora vamos ver se com esse dinheiro do Bruno Henrique traz alguma peça para ser o camisa 9, né? O cara de área do Santos. Ainda tem a situação do Brian Ruiz, que já disse que não quer ficar. E isso é um problema. Eu acho que a resposta é quem quer ficar no Santos. Cara, a gente vendo assim o estilo do Sampaoli, ele me parece um cara muito o José Mourinho. Ele me parece muito um José Mourinho aqui do Brasil. Até mesmo vários comentaristas estão falando que daqui a um tempo o Sampaoli vai pegar o boné dele e vai embora. Vai ser bastante delicado o Santos nessa Copa, nesse Campeonato Brasileiro. E lembrando que já dia 12, daqui 2-3 semanas, tem clássico. Vai pegar, além de ter clássico, vai pegar pela Sul-Americana o primeiro jogo fora de casa contra o River Plate do Uruguai. Então, o time do Santos tem que tomar muito cuidado. Se perder esse jogo contra o River Plate do Uruguai, vai lutar pela Copa do Brasil. Porque eu não acredito nesse time do Santos chegando longe num Campeonato Brasileiro. Ainda mais na disputa de pontos corridos. Ou tentar ganhar o título que eles sempre ganham, que é o Paulista. E o Adriano também pode estar sendo especulado no Santos, né? Sim. Pode não está sendo especulado, mas dizem que é uma negociação, né? Não há nada 100% concreto, mas quem sabe ele não passou a pintar no Santos aí. Não acho que seja o principal problema do Santos hoje, a falta de um lateral esquerdo, mas, né?
Já o Ourinho, né? Ele é um jogador que, na própria entrevista coletiva que ele fez na segunda-feira, ele se disse mais ofensivo, né? Ele falou que é mais ofensivo, que joga mais na frente. E então, se ele falou joga mais na frente, é mais ofensivo, cara, não serve para ser um lateral dos dias de hoje, né? O lateral dos dias de hoje, cara, tem que saber apoiar e tem que saber defender. Tem que É, saber jogar atrás e na frente. vai. E é bem, ele vai ser um cara, velho, que se encaixar, eu não sei não, mano, mas vai ser, o Santos esse ano vai ser uma maravilha, eu tô só vendo, Jesus. Bom. Enfim. Vamos falar agora do próximo time. O próximo time agora, vamos falar da capital paulista, vamos falar do São Paulo. São Paulo que desembolsou um belo de um dinheiro no Pablo, trouxe o Hernanes de volta, contratou o Birubiru Berbero, e também trouxe o Thiago Volpe pro gol depois dos problemas da última temporada. É um time que fez boas contratações. Ah, e claro, né? Estava quase esquecendo que ele também contrataram o Léo Pelé, né? Não podia passar em branco aqui, desculpa. E ultimamente tem interesse na contratação do lateral direito Mariano, também foi especulado o Vitor Ferraz lá. E o último reforço deles foi o William Farias, que eu não entendi muito bem. E teve a volta do Jonathan Gomes, que estava emprestado para algum time pro time da Arábia, né, o Al Fayha, e agora voltou para São Paulo, tem contrato até 2020. Lembrando que tem o Hernanes, né? Hernanes voltou, né? Voltou do... Profeta voltou. O São Paulo que estreou com vitória em cima do Mirassol, né? 4-1 no Campeonato Paulista. Gol do Pablo. Gol do Pablo, né? Teve gol contra do Bruno Pérez. O São Paulo, cara, é aquele bagulho. Tem um bom time o São Paulo, tem um bom elenco. Não acho que tem bom elenco. Na reserva, pô, tem o William Farias, o próprio Lisieiro, o Araruna não é mau jogador, tem o próprio Birubiru, que é um jogador jovem que chegou ali pra ponta, tem o Diego Souza, o Everton Felipe, que jogou pra caraca no Sport, e esse menino ainda precisa mostrar o porquê que veio pro São Paulo, mas eu acho que o grande mistério do São Paulo é o André Jardine. Treinador inexperiente, vamos ver. O André Jardine, ele é um... A diretoria de São Paulo falou assim, ó, seja o novo Carille. Só que assim, o Jardine é um cara que teve passagens de técnicos por lá, teve passagem de vários técnicos, né, pelo São Paulo. O Jardine tá há 8 anos no São Paulo, passou. Me ajuda aí. O que saiu agora? Calma aí, vou tentar pegar aqui. Caraca, mas esqueci agora. Dá um corte aí, vou... O último técnico de São Paulo? Eles fizeram aquela tentativa. Aguirre. Eles fizeram aquela tentativa de de implementar o Rogério Ceni, não deu muito certo, mas o Rogério Ceni fez um baita campeonato brasileiro pela Série B no Fortaleza no último ano. E por último teve o Aguirre, né, que já teve passagem pelo Atlético Mineiro e pelo Internacional. Nos 3 times que o Aguirre treinou, ele sempre conseguia começar um excelente trabalho, conseguia levar o time para frente no primeiro semestre, quase metade do segundo, e parecia que depois desandava. Não sei porquê. Lembrando que o São Paulo vai receber nas próximas horas 30 milhões, quase 30 milhões, são 28 milhões de reais, porque o Éder Militão foi o defensor mais caro que o Real Madrid contratou, e era pela cláusula de time formador, o Éder Militão vai dar ao São Paulo, assim, digamos, 30 milhões de reais, e já é o peso da contratação do Pablo, né, praticamente, já tá paga, de graça, assim, né? O São Paulo sempre soube fazer muito bem essas negociações. Isso não tem... Agora, o
além do André Jardine, outro cara que pode estar de saída é o próprio Nenê, né? Ah, O sim, Nenê, o Nenê teve proposta do Fluminense, se não tiver. Esse é o que Fluminense. o problema do Nenê é que ele não aceita ficar reserva. Ele não aceita esperar o lugar dele, esperar a hora dele. O cara quer ser titular. Mas ele tem que saber que ele já tá velho, ele não tem um preparo físico de um cara de 20 anos e uma hora ele vai ter que bancar. Ele é um jogador bom? Ele é um jogador excelente. Só que assim, eu acho que ele no São Paulo vai brigar por posição. Se ele for titular, cara, pode ter certeza que vai ter alguém ali pra fazer uma sombra pra ele. E o Nenê deu 2 assistências no jogo, né, sobre o Mirassol na vitória de 4-1. É que o jogo do São Paulo e Mirassol, o Mirassol jogou bem, o Mirassol começou com 1-0. Até o primeiro, até o início, até o final. O gol do São Paulo foi aos 1 minuto do segundo tempo. O gol de empate. Isso porque depois. E o São Paulo ganhou só de 4-1 porque o Mirassol teve um jogador expulso. Então, eu acho que o São Paulo a gente tem que aguardar chegar à fase de mata-mata para ver o que esperar desse São Paulo. E, além do mais, o São Paulo tem que estar pronto. O Jardine tem que deixar esse time pronto até o jogo contra o time que eles pegam na pré-Libertadores. Não. Só um minuto que eu lhes digo. Talheres. Time do Guinha Azul. O Delfim. É o Delfim. Não, Talheres. Não, o Delfim não. Talheres? Isso, time do Guinha Azul. Cara. É um time que não é, né? Um time fez uma boa temporada, né? Mas é um time, digamos que o São Paulo consiga passar. Aí agora, só eu acho que para fechar, o Carneiro, que teve uma confusão com o técnico, com o elenco, com o grupo do São Paulo, ele não se concentrou com o time, não apareceu na concentração e foi penalizado por 40% dos salários. Então, o jogador uruguaio pode estar muito próximo de sair do São Paulo. E também o grupo do São Paulo é um grupo difícil, né? Tem Inter, River Plate. Então, se passar, além de ter que passar, vai pegar um grupo difícil. Então, esse ano vai ser um ano duro do São Paulo. Vamos pro próximo. Agora, continuando o São Paulo. Vamos falar agora do Corinthians, né? O próximo time da lista é o Corinthians e a gente encerra com o Palmares do Time Sul. da tia Leila. Exatamente. A tia Leila liberou a gente falar do Palmeiras aqui hoje. Mas vamos falar do Corinthians. O Corinthians que estreou contra o São Caetano, empatando em 1-1. Teve gol impedido do Gustavo Henrique. Gustavo. Alô? Opa. Mas a questão é que terminou 1-1 o jogo, né? E o Corinthians que recentemente, acho que como principal reforço, destacar o Bozelli, né? Que veio do Leão. Além dele, tem o interesse no Wagner Love. O Corinthians, a principal contratação do Corinthians foi o Fábio Carille. O Fábio Carille chega hoje com uma importância enorme no time do Corinthians. Mas uma informação assim que a gente apurou é o Romarinho. O Romarinho, isso, ontem. O Corinthians enviou nessa segunda-feira uma proposta de 5 milhões de dólares pelo Romarinho, cerca de 19 milhões de reais. E o Corinthians vê como uma contratação difícil. Ele que tá jogando pelo Al Ittihad da Arábia Saudita, ele que foi contratado em agosto de 2018 pelo time, teve um início difícil, as 10 primeiras partidas não marcou gol, mas nos últimos 11 jogos ele teve 9 gols. Ele vive uma fase excelente lá na Arábia Saudita. Ele mesmo até foi perguntado
se voltaria para o Corinthians ou sobre essa proposta, e ele abre aspas, espero que eu continue. Ainda não tenho nada definido. Vou procurar fazer o meu trabalho para fazer os meus gols e esquecer se vou ficar ou não. Bom, o Corinthians pode estar chegando aí, além de Wagner Love e Guilherme Arana, que são 2 chances reais, pode estar chegando agora o Romarinho. Ah, interesse no Luan também, né? Então. Que é a troca com o Romero. Mas o caso do Luan, o que aconteceu? O Corinthians, nos últimos dias, ele fechou o patrocínio Master, o Banco BMG. O próprio Banco BMG, ele tem certas alianças, digamos assim, com o empresário do Luan. E pode ser que o Banco de Minas Gerais, que é o que patrocina o Corinthians, consiga fazer essa troca entre o Romero, que vai sair de graça, provavelmente não vai ficar no Corinthians, o Romero, e para o Corinthians não perder o Romero de graça, pode trocar o Romero pelo Luan. Teve no início do ano até uma proposta de pré-contrato para ele feita pelo Inter, né, acho que era 350 mil reais mensalmente, mas que no final não aconteceu nada, mas essa informação já é real, o Romero não fica no Corinthians, essa é informação oficial, e inclusive ele tá até treinando, tá treinando separado. E ele também, pelo que parece, ele estava pedindo aproximadamente 700 mil reais para receber por mês. É um valor caro para um jogador que quer disputar a posição sendo no Corinthians. Nas últimas horas, o Corinthians também fechou com o destaque da base da Ponte, que é o volante Xavier. Ele foi capitão da Copinha pelo time de Campinas e assina por 4 anos aí. E é um time para o time sub-23 que o Corinthians está montando. Bom, mas tirando todas essas contratações, eu acho que além de Bozelli, além do próprio Gustavo, que voltou, eu acho que se o Corinthians conseguir contratar o Guilherme Arana, eu acho que, cara, vai ser muito difícil. Se esse time acertar, vai ser muito difícil algum time. Aí eu acho que ou só o Flamengo e o Palmeiras vão conseguir bater de frente com esse time. Eu tava, né, segundo o Leandro Quesada da Fox, o Corinthians teria enviado aproximadamente 30 milhões de reais. Só que a questão é, onde será que o Corinthians tendo todo esse dinheiro? Será que é o Banco BMG, esse patrocínio vai trazer o Arana? Porque para um time que estava em dívida até agora há pouco, tá pagando 30 milhões na Arana, sim, vale a pena? Realmente temos que ver onde está vindo esse dinheiro. Então, o que está saindo aí na mídia é que no contrato do Banco BMG, no contrato de patrocínio Master, 30 milhões no caixa do Corinthians, mas, digamos que contratações que o banco possa realizar. Então, assim, pode ser sim, o próprio banco que esteja fazendo. Então, eu não sei não, mas pode ser que o próprio Banco BMG pode trazer o Guilherme Arana. E o Corinthians renovou hoje, né, até 2022, o contrato do Fagner e Castro, 2 jogadores importantes, conquistaram, né, bastante títulos pela equipe, e o Bozelli e o Manuel já foram registrados no BID, então já podem atuar no Brasileirão quando começar normalmente, e eu acho que na próxima partida do Corinthians, na próxima não, contra a Ponte Preta, acho que o Bozelli já pode aparecer no banco. O Manuel vai demorar um tempinho mais. Só pra gente fechar o Corinthians, é um time que, sem comparação, o Corinthians do ano passado e o Corinthians desse ano, é um time totalmente reforçado, um time totalmente novo. E lembrando que o Corinthians vai enfrentar o Racing na primeira fase da Sul-Americana. Então vai ser jogo duro. Mas que time vocês escalariam pro Corinthians em 2019? Contando... Quer o Guto começar e depois o Luca, depois eu? Não, vou deixar o Luca começar. Então, com o que a gente tem atualmente. Digamos que venha. Com o que tem atualmente, eu acho melhor fazer assim.
Cássio, claramente. Fagner. O Manuel ainda não estreou, mas para mim seria titular, então Marlon e Manuel. Aí tem o Danilo Avelar, mas se vier o Arana, sem dúvidas. Aí atrás tem, né, o Ralf e o Gabriel, que ainda estão lesionados, mas para mim seria esses dois. Do lado esquerdo, Sornosa, reforço que veio do Fluminense. Jadson no meio. Do outro lado, eu ainda continuaria apostando no André Luiz. Ele é um bom jogador, às vezes parece que ele emociona quando vai, né, num contra um. E no ataque, o Bozelli. Em relação ao time que o Luca montou, eu acho que dá para pegar muito bem essa base assim. Só que assim, eu não acho que o Henrique seja banco desse time. Eu acho que para mim o Henrique deveria ser titular. Eu acho que ele é um bom. Eu acho ele é um zagueiro melhor que o Marlon, por exemplo. Mas como ele atua no mesmo lado do Manuel, eu deixaria o Manuel no banco. E seria, no caso, Henrique e Marlon a minha dupla de zaga. Você falou do André Luiz. Eu sinceramente daria mais oportunidades. Ou até deixaria o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho pode ter uma função mais importante nesse time, mas o Carrillo insiste em deixar ele no banco. E de resto, é basicamente esse meu time titular do Corinthians hoje. É que o Pedrinho, eu também concordo nisso. Só que eu acho que o Pedrinho é o que o Carille falou depois do jogo contra o São Bernardo. São Caetano, né? São Caetano. Depende do estilo da partida. O André Luiz é aquele cara que vai no mano a mano, vai no fundo para cruzar. O Pedrinho não. O Pedrinho é aquele cara que corta, vem pro meio e chuta. Então, depende muito do jogo. A grande mudança do Corinthians para essa temporada, eu acho que é isso. Variação. É um time que esse ano, tem o André Luiz titular, mas no banco tem o Pedrinho. No banco tem o Matheus Vital. Se chegar, tem o Wagner Love, o próprio Gustavo, se o Bozelli ficar como titular lá na frente. Eu acho que o que falta o Corinthians encaixar, eu acho que é a função do Sornosa no time. O Sornosa, para mim, ele parece um jogador ainda que está tentando encontrar o seu futebol no futebol brasileiro. Ele até mesmo no Fluminense não foi assim um cara espetacular, né? Então, eu acho que ele ainda está buscando encontrar. E no Corinthians, eu acho que ele não sabe se ele arma o jogo ou se ele faz a função do Romero. A função do Romero ele não vai fazer. Agora, armar o jogo, não sei se o Jadson vai conseguir jogar junto. Então, eu acho que a única dúvida tá aí. Acho que só para fechar, esse time tem, vamos dizer, ainda é muito cedo para tentar comparar, mas em questão de nomes e peças, no papel, é um time que você consegue se comparar com o 2017 do Corinthians. O time de 2017 do Corinthians, que foi campeão do Brasileiro Paulista, era muito bom, mas quando faltava alguém por lesão ou por estar suspenso, não tinha aquela peça para ficar no lugar dele. E agora o Corinthians está conseguindo ter um bom elenco principal, mas ter um elenco recheado. Então, se você perde o Bozelli, você tem o Gustavo. Quando em 2017 você tinha o Jô, você tinha que colocar o Casim. O nível descia muito. Acho que o Corinthians tem um time titular bom e um time reserva também bom a nível de suprir os titulares. Bom, também acho a mesma coisa. É o que muda, é o elenco. Vamos fechar então. Flamengo não, Palmeiras. Estado de São Paulo com a tia Leila, né? A tia Leila liberou, a gente fala do Palmeiras aqui. Palmeiras que tia Leila liberou 81 milhões. Olha quanto que os caras vão. Na Crefisa E assim, né, cara? Os caras já começaram colocando pau na mesa, trouxeram o Ricardo Goulart, contrataram o Matheus Fernandes, que fez um excelente campeonato brasileiro pelo Botafogo. Trouxeram o Felipe Pires do Hoffenheim, da Alemanha. O Arthur do Ceará. O Arthur do Ceará já estava fechado na temporada passada. Trouxeram o Carlos Zé Rafael. Também, Carlos Eduardo. Então, o Corinthians tem. O Palmeiras tem o time A, o time B, o time C e o time D. É basicamente isso. O Palmeiras se empatou, né, contra o Red Bull Brasil. 1-1. Cara, eu acho que o Palmeiras, o que dá pra gente falar, todo mundo já sabe do Palmeiras. Não dá pra... Eu acho que, cara, é impossível a gente cravar, esse daí vai ser o time. Tem muitas opções. Então eu acho que o Palmeiras, eu acho que dá pra gente falar, cara,
o que esse time pode conquistar essa temporada. Porque, assim, é um time que tem uma patrocinadora exclusiva, que é a Crefisa, que pode chegar em 3 anos de contrato um valor aproximadamente de 400 milhões de reais de patrocinador. Cara, eu acho que, assim, com todo esse dinheiro, com todas essas contratações, com todo esse elenco, cara, o Palmeiras tem total chance de levar, cara, a tríplice coroa. Só que, assim, será que vai ter competência? É saber como o Filipão vai armar o time e saber fazer a gestão de pessoal. Porque você tem muito jogador bom junto e jogador que seria titular em qualquer clube do futebol brasileiro hoje. Então, esse é o problema. Porque, tudo bem, tem o Lucas Lima, aí você tem o Ricardo Goulart, você tem o Zé Rafael, aí você tem o Felipe Melo ali para fazer a volância. Lá na frente você tem o Carlos Eduardo, você tem o Felipe Pires, aí você tem o Arthur que chegou agora, que era titular no Ceará. Aí você pode ter uma possível volta do Keno ainda, a esse interesse. Aí você tem algumas opções ali. Você tem 2, 3, até 4 opções muito boas, de excelente qualidade, que você vai alterar o time e o time não vai perder a qualidade técnica, porque ambos são bons. As 4 opções. Então você tem que ver como o Filipão vai fazer isso, como ele fez ano passado. Só que nesse ano ele tem mais opções ainda. Vamos ver o que o Palmeiras vai fazer essa temporada, né? Antes de ir pro Rio, eu queria dar uma passadinha no time de Goiás, só para um dos novas caras da Série A, e é um time que começou ganhando de 3-0 fora de casa contra o time de Goiânia, e o time que é comandado pelo Maurício Barbieri tem como seu principal jogador o Marlone, que até pouco tempo estava no Sport, era jogador do Corinthians, participou até de melhor gol do ano, gol mais bonito do ano, e ele estreou com 2 gols. Só para dar uma passadinha rapidinho sobre o Goiás, eu acho que desses times que estão subindo da Série B, o Goiás, junto com o Fortaleza, que eu acredito que deva fazer um bom campeonato, o Goiás é outro time que, olha... Vai incomodar muito grande. Vai dar trabalho. Eu acho que vai dar trabalho para os times grandes. Ainda mais jogando na Serra Dourada. Esses times digamos, de menor expressão no futebol brasileiro, sempre quando joga contra um Flamengo, contra um Corinthians, contra um Inter, contra um São Paulo, sempre dão trabalho. Então, olha, o Goiás pode ser que faça um campeonato igual fez o América Mineiro até antes da Copa, né? Que estava indo bem, aí depois da Copa desceu e caiu. Até porque antes da Copa o Serginho tava jogando demais, né? Mas ele foi negociado, enfim. Bom, agora vamos pro Rio, né? Flamengo? Deixa o Flamengo por último. Deixar o melhor pro final. Então vamos dar só umas passadinhas rápidas, né? Porque eu acho que Botafogo e o Fluminense... O Botafogo que perdeu por 3-1 pro Cabo Friense. Meu Deus. Quer falar um pouquinho sobre isso, Lucas? Fala aí. Vamos chamar o Botafogo aqui, né? O Botafogo que manteve o Eric como do Palmeiras. Tem interesse. O Eric é a grande aposta. Eu acho que a grande tacada do time é o Eric. Então. O Botafogo ainda tentou a contratação do Camilo do Inter, né, de volta, mas até agora não tem nada concreto, e também tem interesse no Ioran, que é jogador do Palmeiras. Acho que o Botafogo é um time beleza, ok, eu acho que, eu não sei, pra mim não briga por nada de novo, mas é um time que pode dar um incômodo e, quem sabe, beliscar ali uma Sul-Americana, até, quem sabe, pegar para uma pré-Libertadores, porque são 7 vagas, né? Então... Vamos ver o que vai dar pro Botafogo. Mas é isso mesmo, cara. Eu acho que o Botafogo, cara, vai ser muito do que vai ser esse campeonato estadual deles. Fluminense. O Fluminense... Empatou com Volta Redonda, né? 1-1.
Cara, eu queria falar um negócio do Fluminense. O grande problema do Fluminense, cara, é a gestão do Pedro Abad, que tá fazendo, cara, uma gestão dentro financeiramente do clube. Ele mesmo que pediu a cúpula para ser impeachmentado, para que tirassem ele, mas a cúpula do Fluminense recusou isso. E o time, desde então, cara, perdeu o Gum, que era o seu principal jogador, e ganhou o Bruno Silva. Pode ter a chegada do Nenê e do próprio Paulo Henrique Ganso, né? Só que aí é os empresários, né, que vão surgir esse dinheiro do além para conseguir pagar o salário do Paulo Henrique Ganso. E assim, o Fluminense ele estreou agora no último sábado um empate com um grande voltaço, né? Volta Redonda por 1-1. Mas, cara, o Fluminense é um time. Pra mim, o Fluminense hoje tá um degrau abaixo do Botafogo. Pra mim, é um time de meio de tabela que até pode brigar pra não cair, mas eu acho que se mantém. Mas é um time que tem outro jogador até interessante. Trouxe, por exemplo, o Ione Gonzalez, do Júnior Barranquilla. Vocês já citaram aqui os possíveis reforços do Nenê e do Ganso. Trouxe o Caio Henrique, que até não fez um campeonato brasileiro ruim pelo Paraná, que foi rebaixado. E o Matheus Ferraz para reforçar a zaga talvez seja um cara. Eu acho que o jogador que vai ser o grande destaque do Fluminense é o Ibanez. O Ibanez. E ele fez gol nessa partida. Ele é um jogador que desde o ano passado vem mostrando ser diferente nesse time. Então pode ser ele o salvador do Fluminense. Bom, eu acho que o campeonato do Fluminense, o que ele vai fazer no Campeonato Brasileiro, que é o que ele tem, e o Copa do Brasil, vai depender da vinda do Paulo Henrique Ganso. Porque eu acho que o time tá vivendo uma... Será que ele vem? Será que ele não vem? Eu acho que o time tá vivendo isso. Então, tem que esperar se concluir isso. Se o Paulo Henrique Ganso vier junto com o Nenê, aí eu acho que o Fluminense pula de patamar e aí sim a gente pode falar, o Fluminense é o segunda força ali do Rio de Janeiro. Se vocês pudessem escolher entre esses dois, trazer ou o Nenê ou o Paulo Henrique Ganso, quem que vocês trariam? Guto. Cara, é difícil essa pergunta, mano. Sei lá, eu sinceramente, eu preferia trazer outro jogador. Ou até apostar mais na base, porque, cara, pra mim, mas assim, você tem que escolher entre um desses dois, Nenê. Mas o Paulo Henrique Ganso, pra mim, é um jogador que surgiu muito bem. A gente sabia que na época a gente falava que ele ia ser melhor que o Neymar. As lesões estragaram o futebol dele, querendo ou não, e hoje ele é um cara que tá jogando no Amiens, da França, um cara que tá escondido no futebol europeu, mas que, pra mim, ele é um cara que tem uma excelente visão de jogo, ele consegue trabalhar muito bem a posse da bola quando tá no pé dele, mas é um cara que desacelera muito o jogo. O futebol atual não tem isso, não tem espaço para isso. Tudo bem, o Grêmio, por exemplo, utilizava muito bem o Douglas fazendo essa função, mas tinha um time ao redor muito bem estruturado para que o Douglas pudesse fazer isso. Não acho que se ele chegar no Fluminense ele vai ter essa estrutura, vai ter essa base para poder conseguir trabalhar a bola e deixar os jogadores na cara do gol. Eu não tentaria trazer o Ganso. O Nenê é uma contratação diferente, eu acho que ele é um cara que acrescenta em finalização de fora da área, um cara que tem... É que a diferença do Nenê pro Ganso é que o Ganso futuramente poderia trazer algum lucro pro Fluminense. O Nenê é um cara que viria, se não para encerrar a carreira, viria para... eu acho que o Nenê seria uma boa contratação, mas eu não viria lucros no futuro com ele. Já o Ganso tem a parte financeira, que ele pede um dinheiro que hoje o Fluminense não tem. Hoje o Fluminense, eu acho que se nem juntar todos os jogadores, não chega no valor que o Ganso pediu. Então, vai ser bem delicada a situação do Paulo Henrique Ganso. Então, eu espero que hoje, eu acho que cairia melhor o Nenê nesse time. Vamos pro Vasco, então?
Ou o Lucas vai querer falar? Vasco. Eu só ia tentar finalizar, acho que é isso. Se o Fluminense pensa algo pro futuro, montar um time em volta do Ganso pra conseguir fazer ele voltar a jogar aquele futebol, o Ganso seria a melhor opção. Agora, se quer algo agora, um cara que já atua no futebol brasileiro e tá mais tempo no Brasil, eu apostaria no Nenê. Só que o Nenê, num futuro, eu não vejo ele jogando mais 2, 3 anos. E vamos Dois pro, vamos anos pro, Vamos pro Vascão, o O monstro da gigante colina. da colina. O Vasco é aquele dilema, né? Eurico Miranda saiu, tá um outro presidente lá. O Tá o cara. campeão, não, tá? Aliás, o Vasco que é o adversário do Corinthians na Copinha, né? Vai jogar amanhã, nessa terça-feira, às 21h30 o jogo. Vamos ver, né, cara, o que vai dar do Vasco nessa temporada. O Vasco que manteve o Leandro Castan na zaga, veio o Ribamar e tem o Galhardo brilhando nesse time. e tem o Max Lopes. O grande reforço do Vasco, no meu modo de ver, eu acho que, além do Max Lopes, que já está no time, é a permanência do Iago Pikachu. O Iago Pikachu, que teve proposta do Orlando City e do... Teve um outro time também dos Estados Unidos, não me lembro agora, se eu não me engano, foi o Toronto que quis tirar ele também. E quase saiu do Vasco, não saiu, vai continuar aí mais essa temporada e vamos ver como que vai sair o Vasco. O Vasco que conseguiu manter a base, né? Não sei, né? Vamos ver o que o Vasco vai trazer aí nesse campeonato no Carioca, né? O Vasco conseguiu deixar o Pikachu dentro da Pokébola e não foi para outro lugar, né? Nossa, essa péssima. Meu Deus. Bom, o Vasco também trouxe alguns jogadores que tiveram passagem pelo Internacional, né? O Vasco adora jogador que jogou passando no Inter. O Cláudio Vinck, para lateral. Fechou com o Bruno César, um nome bem interessante. E ainda teve, além do Danilo Barcelos, que já atuou na Ponte Preta, tá no momento negociando com o Rossi, que fez o último Campeonato Brasileiro pelo Inter e é para tentar deixar o Vasco um pouquinho mais italiano, né? De resto, acho que é isso. Vamos falar do nome do time que a gente veio falar aqui do Rio? Sério, sinceramente, não é piada, a gente não tá denegrindo os outros times do Rio nem nada, mas, cara, a gente veio falar... Hoje, se tu vai lá em Rio de Janeiro e futebol brasileiro, você vai ligar o Flamengo porque, mano, Bruno Henrique, Gabigol e De Arrascaeta. Rodrigo Caio. Então, mais o Rodrigo Caio, que chegou agora, né? Eu acho que é outra. É assim, você coloca o Flamengo lá em cima e aí eu acho que um abismo. E aí você pode começar a classificar os outros 3 times. É completamente diferente do que é no Paulista. É outro nível. O Flamengo domina 100% futebol carioca. O grande problema que quando eu ia falar quando a gente chegasse no Flamengo. O Flamengo esse ano investiu em contratações até agora, nesse exato momento, ele investiu mais de 110 milhões de reais. O que é surreal. Eu acho que nem o Palmeiras, que tem um patrocinador master, que é a Crefisa, chegou num valor desse. Eu acho que o Landim, que é o que assumiu agora, presidente do Flamengo, ele chegou com um esquema de querer revolucionar, querer mostrar resultado. Na minha opinião, o Flamengo precisava de contratações pontuais. Uma contratação para fazer uma cobrança no Diego, porque o Diego não tinha ninguém para concorrer com ele à vaga, por isso que ele estava de corpo mole. Alguém ali na zaga, porque saiu o Hever. Então, eu acho que, cara, o Flamengo, eu acho que abusou. E até onde que vai esse abuso? Porque, assim... E ainda tá abusando, né? Tava investindo na contratação do Jorge. Mas eles desistiram. Parece que o Abel Braga vai contar com o René Júnior. Mas o que aconteceu? René, isso.
O Jorge hoje ele é reserva do Alex Telles, do Porto, lateral esquerda, e o Flamengo pode ter a chegada aí do jogador Rafinha, né, no meio do ano, para lateral direita. E qual que é o problema do Jorge? O Flamengo estava dando a proposta oficial, foi de... Proposta oficial não, porque não chegou a ter uma proposta oficial, eles desistiram de fazer, mas os valores giraram em torno de 41 milhões de reais. É um valor que, Então. cara, é astronômico para o futebol brasileiro. Lembrando que o Flamengo, querendo ou não, o Flamengo tem esse poder financeiro muito por parte do Eduardo Bandeira de Mello. Foi uma gestão, se for pensar assim, não ganhou título, né? Mas é uma gestão na parte financeira muito boa que estruturou o Flamengo para hoje poder disputar com o Palmeiras em questão de elenco. Além de... Calma aí. Calma aí. Travou, Guto. O que foi? Calma. Dá um corte. Tô travando muito. Calma. Então, como eu estava dizendo, além desse dinheiro todo que o Flamengo tem. Calma aí, Guto. Caixa. Calma aí. Segura aí, ô. Tá travando. Calma aí. Ele mutou. Fica mutado não, Guto. A gente gosta de você. Ai, caralho. Tava muito bom. Pronto, melhorou? Aê. Pode falar. Então, como eu estava dizendo, além desse dinheiro todo que o... Caralho, velho. Ai, cara. Vai, Guto. Vocês vão rir demais? Como eu estava dizendo, né? Sem esse dinheiro que tá em caixa, pode continuar. Eles têm interesse no Léo Pereira, do Atlético Paranaense. E também na contratação do... Caralho, do Mariano do Galatasaray. Do Mariano do Galatasaray. Cara, eu acho que o Flamengo, velho, vai ser muito... Porque assim, se acontecer, tipo, o que eu acho que... espero que não aconteça, mas o que tá muito estranho, esse monte de dinheiro que tá sendo investido, pode acontecer uma fraude financeira, cara. Então, vai ser bem difícil. Vamos ver o que vai ser do Flamengo. Mas o Flamengo é aquele negócio, cara. É briga para todos os títulos. E o Flamengo que vai provavelmente, né, deve renovar com o Diego. O Diego, meio-campista que tinha proposta do Orlando, vai acabar ficando no rubro-negro. O Orlando não conseguiu fazer a Magic deles. Tudo... e também tem a questão do Bruno Henrique, que a gente já tinha testado no Santos, mais um dinheiro, né, os 23 milhões. O Flamengo que ganhou, né, com um lance polêmico. O Flamengo acertou já a renovação do Diego. Então, que vai assinar até 2020. Não acho que seja um bom contrato, mas tudo bem. Por quê? Até 2020, por um cara que não fez uma última boa temporada, e dependendo do valor que eles vão pagar em salários... Cara, eu continuaria com o Diego. Por mais que tenha o Arrascaeta aí, e eu acho que vai gerar um atrito entre Arrascaeta e Diego,
na minha opinião, eu acho o Diego mais jogador que o Arrascaeta. Você acha o Diego mais jogador que o Arrascaeta? Cara, eu acho que sim. O Arrascaeta que esteve na última Copa do Mundo. Cara, eu acho que, tipo, o Arrascaeta, ele, por mais que. O Arrascaeta é um bom jogador, é um excelente Não, jogador. o Arrascaeta é jogador de seleção. É diferente. Então, só que o Arrascaeta foi destaque sim no Cruzeiro, só que, cara, o que o Diego já fez e o que ele vem mostrando nas primeiras partidas desse ano, ó, eu não sei não, mas vai ser uma briga muito boa aí. Eu acho, cara, e pro Flamengo, que tem essa ideia de 2 times, ter Diego e o Arrascaeta, cara, é Também, fenomenal. como vai montar esse time, né? Porque também tem o Everton Ribeiro, se ele vai jogar pelos lados, vai jogar pelo meio, tem o Vitinho, vai ser o Abel Braga tem um problema bom, que é como vai ser esse time principal do Flamengo. Cara, você igual falou o Palmeiras. Vitinho, depois Abel Braga na mesma frase. Eu vou chorar, cara. Vou chorar, cara. Olha o clubismo aí, olha o clubismo. Não falei nada, cara. Eu só vou chorar, não falei isso. E tem que lembrar que tem o Bruno Henrique aí. Cara, então, né? Diretamente de Belo Horizonte, brincadeira, porque quem não entendeu a piada, Bruno Henrique, BH, tá? Nossa. Meu Deus, doente, velho. Falando em BH, vamos pra Minas, então? Acho que fechou o Flamengo e fechou o Rio também. Olha, Minas não tem aqui, só tem Minas, mas vamos para as Minas. Atlético. Aí agora o Atlético é aquele o presidente do clube. Os seus cornos, tá quanto tempo aí, será? Já vai dar 2 horas. 1 hora e pouco. Vai dar 2 horas. Pior, o João, o Matheus é o amigo do João, pode ir, vai falando. O presidente do Galo não foi na reunião de renovação do Elias. Isso significa que o Internacional pode estar mais próximo do volante Elias. Então, é uma questão, né? O Inter demonstrou esse interesse, queria ele por empréstimo, mas a questão é que o Atlético não quer liberar por empréstimo. Quer que ele seja, enfim, quer que ele vá, se sair tem que se pagar multa, se não estiver errado são 10 milhões de reais, um valor absurdo que o Inter não teria nem chance de pagar, né? Obviamente, agora por empréstimo há essa possibilidade. Só que assim, parece que o Elias não vai renovar, como o Matheus falou, então o Inter entrou, abriu as negociações de novo para tentar trazer ele por empréstimo. Vamos ver o que vai acontecer. E tem a tentativa de Romero e Luan, a troca aí do Corinthians. Pode ser que o Luan perca o Luan não, o Atlético Mineiro perca o Luan e ganhe o Romero. Só uma coisa, eu acho o Luan mais jogador que o Romero. Eu acho que são funções parecidas. Talvez o Luan seja mais não faz o que o Romero mas o Luan não faz o que o Romero fazia no Corinthians, aquele bate e volta. É verdade, só que tecnicamente eu acho que o Luan até faz essa função aí. Só que o Romero, se for pro Galo, eu não sei se é o estilo de jogo do Galo. É essa a dúvida. Além disso aí que vocês já citaram, o Galo trouxe, né, o Vinícius do Bahia e o Maicon, que estava jogando no futebol turco, atacante, e também... Igor Rabelo. Exatamente, Igor Rabelo. E o Hever. A volta o Hever foi meio que uma negociação, entre aspas, dupla, né, porque o Flamengo estava com o Hever, mas o Inter tinha o passe dele ainda vinculado, agora ele foi pro Atlético. E sim, parece que o Atlético Mineiro também está negociando para tentar trazer o Jorge. O Flamengo desistiu. Pode vir, pode não vir, mas pelo menos é o que foi especulado no início do mês, né? Havia uma negociação. Eu acho que tanto o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, a gente vai ter que ver como que os dois vão se sair no clássico desse final de semana. Vamos ver. Aí depois a gente fala de como vai ser a trajetória desses dois times pra frente aí. Bora pro Cruzeiro? Bora falar do time que... Time do Rei dos Stories. Exatamente. Chegou Marquinhos Gabriel, nova contratação, vindo do
Corinthians, né? Tava emprestado ao Al-Nassr da Arábia Saudita, pertencia ao Corinthians e agora tá no Cruzeiro. Além dele, Bom, tem o Jadson, né? Chegou do Fluminense, e o Orejuela, que tá jogando no Ajax. E tem o Rodriguinho, né? Que é ao Então, interesse, né? o Rodriguinho, as informações é que nas próximas horas ele seja anunciado como novo reforço do Cruzeiro. O Corinthians tinha ainda vínculos com o Rodriguinho. Qual que era a proposta? O contrato, quando o Corinthians vendeu o Rodriguinho, é assim: se você quiser voltar para o Brasil, a primeira opção tem que ser nós, Corinthians. No caso, precisava de um aval do time paulista para o Cruzeiro contratar o Rodriguinho. O que aconteceu? O Cruzeiro cedeu o Manuel, digamos assim, pro Corinthians. Só que o Corinthians até agora não entregou, assim, entre aspas, o Rodriguinho. O que espera? O Corinthians pode, nos próximos dias, fazer uma proposta pro Rodriguinho voltar pro time do Corinthians. Isso daí acabaria com as chances do Cruzeiro. Pode acontecer, não quer dizer que vá. Mas hoje, o mais próximo, o Rodriguinho tá do Cruzeiro. Basta um ok do Corinthians. Só que é aquele negócio. O Cruzeiro vai ter que se virar para ter esse ok do Corinthians, que é o que tá empacando a contratação do Rodriguinho, que ano passado fez, ano retrasado, né, 2017, fez um campeonato fenomenal pelo Corinthians. E o Matheus falou do Rodriguinho, o Rodriguinho é que viria para suprir essa função da Arrascaeta. Para vocês, quem é mais jogador, Arrascaeta ou Rodriguinho? Nossa, não tenho nem dúvida, um é jogador de seleção, né? Vamos combinar. Mas se o Rodriguinho fizer a temporada de 2017 que ele fez no Corinthians, aí é superior ao Arrascaeta. Que assim, bem, mas o Rodriguinho também foi jogador de seleção por uma época. Não, tudo bem, cara, tudo bem, mas assim, a gente não tem como comparar o nível. É só você olhar a idade do Arrascaeta e o quanto ele ainda pode evoluir e jogar na Europa. Ele tem ainda futebol para ir para a Europa. Cara, o Arrascaeta hoje é mais jogador. O Arrascaeta é mais jogador. O bom do eu acho que o Rodriguinho produz mais. Até pode, mas o Arrascaeta ainda é mais jogador. Agora, o bom do Cruzeiro é que manteve o Thiago Neves, né? Eu acho que a grande contratação Contratação não, né? Mas permanência, né, é do Thiago Neves, cara. Eu acho que ele que estava sendo sondado ainda. Havia aquele rumor da troca com o Grêmio pelo Luan. Eu acho que ainda não. O Thiago Neves, eu acho ainda muito delicado falar sobre ele, porque por mais que o presidente do Cruzeiro tenha falado, ele vai ficar, o Grêmio não se diz desistir dele, não. Mas ele já renovou o contrato. Mas o Renato Portaluppi queria ele até uns 2 dias atrás. Bom, a gente vamos ver aí se o Grêmio não vem com... É que o Grêmio não tem muito poder assim, né, para contratar o Thiago Neves, Então, aguardemos os próximos capítulos dessa história. Vamos pro último. Agora para fechar, né, o nosso... Nordeste. Vamos começar pelo CSA, né? CSA de Alagoas. Então, o CSA, cara, eu acho que é bem rápido assim, vai falar sobre ele. É um time que começou perdendo o primeiro jogo, perdeu do Dimensão de 1-0. Pra você ver a dimensão disso, né, cara? E vai ser bem complicado, né? Vamos ver aí. Que vai ser o legal do CSA, eu acho que entra no bolo do Avaí, claramente, para brigar para não cair. E tem o Matheus Sávio, que jogou no Flamengo. Além dele, também tá tentando a contratação do Gum. E de resto, acho que é isso, né? Trouxe jogadores desconhecidos: Regis, Iago, Patrick Fabiano. O Ramon já é um pouco mais conhecido, né? Joga no Fluminense. E tá tentando a contratação do Carlinhos, que atuou no Inter, no São Paulo. Não tem muito para falar do CSA, não é isso. Deve brigar para não cair junto do nosso queridíssimo
Avaí. Além dele também, junto talvez da Chapecoense, né? Os times que brigam para não cair nesse campeonato. Tem mais alguma coisa para falar ou podemos ir pro Bahia? O Bahia. Bahia é minha porra. Bora, Bahia. Bahia que trouxe o Douglas, né? Tava no Corinthians. E também o Moisés, que era do Corinthians, foi pro Botafogo, retornou. O Bahia é o time do Nordeste que eu acho que, junto com o Fortaleza, é os times que mais vão trazer problemas dentro do Campeonato Brasileiro. Problemas positivos, assim. Problemas para os clubes grandes, mas vai ser bom para eles. É isso que você tá querendo dizer. Exatamente. Tipo, por exemplo, Moisés, lateral esquerdo, chega para suprir a saída do Léo Pelé. O Douglas. O Douglas, que é do Corinthians, está chegando emprestado. Assim, o Corinthians tá tentando fazer todo um esquema, tá preparando para chegar numa proposta que, se eu não me engano, o Bahia inicialmente pediu 40 milhões de reais pelo Ramírez, que tem 18 anos, foi destaque do Bahia. O Corinthians chegou e falou, ó, 40 milhões eu não vou pagar. O Bahia foi e falou assim, beleza então, até logo. O Corinthians foi, Douglas ali, Moisés pra cá, teve um outro jogador também que foi pro Bahia, o Guilherme, que Guilherme. Aquele que foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, e também foi para lá. Então, cara, é aquele negócio. Se perder o Ramírez, eu acho que não vai fazer tanta falta. E, além do mais, vai entrar um belo dinheiro no caixa do Bahia. Claro. Acho que seria um excelente negócio vender. Eu acho que assim, vender agora... É que essas contratações, né? Essas contratações que o Bahia fez também tem muito a ver com o dinheiro que recebeu pelo Zé Rafael. Também. Só que, assim, tem aquele negócio. Vender agora pro Corinthians, você não vai ganhar o mesmo dinheiro vendendo pro Corinthians agora do que vendendo depois, mais pra frente, para um time da Europa. Fato. Capaz de perder até dinheiro, inclusive. Só que é aquele negócio. Vai depender da cláusula de contrato. Eles têm que ser espertos e colocar assim, se vocês venderem futuramente, 50% do valor é meu. Só que aí vamos ver assim nos próximos capítulos como que o Ramírez vai... Mas eu vejo o Ramírez já muito longe do time do Bahia. Eu acho que por todas essas... o Corinthians deu, assim, de graça, né? Que eram problemas dentro do clube, o Moisés, o Douglas, eram jogadores que estavam causando problemas dentro do clube, e por serem, entre aspas, dentro do Corinthians, jogadores de baixa qualidade, o Corinthians despachou esses jogadores para o Bahia. Só que eles são jogadores que interessavam ao Bahia, né? Agora vamos ver como que vai sair essa contratação pelo Ramírez. Mas eu acho que, se sair o Ramírez, eu não vejo o Bahia perdendo muito por isso, não. Vamos para os dois últimos times. Fortaleza e depois... Agora é o último, né? Acho que é o último. Fortaleza será. Então vamos pro Fortaleza, vamos lá. Fortaleza, que tem como grande nome o Rua Quinteiro, que trouxe por último zagueiro, que veio do Deportivo Cali. Com essa contratação de zagueiro, realmente tá montando uma fortaleza, né, na frente do gol. Nossa. Jesus. E também chegou há alguns dias atrás o Gabriel. Além dele também tem o Romero, que veio do Nacional, e alguns outros nomes aqui, Matheus Alessandro do Fluminense, Pedro Júnior no Kashima. O Fortaleza que perdeu o maior cabeceador, né, do Brasil, né? Perdeu o maior cabeceador do Brasil. Eu acho que o problema pro Fortaleza foi perder o Gustavo. Melhor cabeceador do Brasil. Vai ser muito, 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 muito difícil o Fortaleza achar um cara igual ele. O cara foi artilheiro do Brasil pelo Fortaleza. Então, eu acho que o Fortaleza, a principal contratação não é nem o Quinteiro, não é nem o Rogério Ceni continuar, e sim a possível chegada de um atacante. Chegou o Edinho, do Atlético Mineiro.
Eles contrataram o Matheus Alessandro, que se eu não me engano ele era do Fluminense. Mas ele joga pelo lado, né? Ele é um jogador de lado, mas depende da formação que o Rogério Ceni vai querer usar, né? Vamos ver, né, cara? Pra mim, o Fortaleza não briga pra cair, assim. Vai ficar naquele bolo de bate-baixa da tabela, segunda parte, mas quem sabe não possa surpreender. Sem esquecer que o Corinthians também emprestou pra eles o Paulo Roberto. De novo o Corinthians, de novo. Não é o Paulo Roberto Falcão, tá, gente? Esse tá aposentado. O Paulo Roberto é aquele jogador que fez uma fumaça em 2017 no jogo contra o Grêmio. Deixou um tal de... que praticamente deu o título pro Corinthians aquele jogo. Deixou um tal de Jeromel perdido. A Fortaleza que ganhou. O Fortaleza que ganhou de 3-1 fora de casa contra o Náutico, que é clássico, né? Então, cara... Clássico. O Náutico tá na terceira, quarta divisão do Campeonato Brasileiro, não é clássico. Respeito. Respeito, cara, respeito. Tudo náufrago, na verdade, né? Não é náufrago. Náufrago tá. Vamos fechar com o Cearazinho, Ceará minha mãe aqui. Será que perdeu o Everson, né, goleiro, pro Santinho? Perdeu ainda não. Perdeu, não. Tá em negociação. Mas, cara, eu acho que... também mostrou interesse, mas... O Ceará, ele fez um excelente campeonato. Tá na Sul-Americana, né? Não tá? Acho que sim, não tá? Eu não lembro. Será que eles se classificaram? Não tem essa... Não lembro disso, não. Cara, eu lembro que eles tinham ficado um abaixo do Corinthians e tinham... Bom. E o Matheus falou que o Corinthians empresta todo mundo. O Matias é outro que tá emprestado e pro Ceará. Eles contrataram aquele jogador que passou pelo time pelo time de Série B, enfim, o Chico. Até na apresentação dele ele falou em japonês. O Ceará que pode estar contratando o Roger Rodrigão e o Christian Borja. Só atacante top. Mas o Borja não é o Borja do Palmeiras. Esse Christian Borja, ele jogou pela LDU. O cara foi... Cara, eu lembro de um jogo dele que ele jogou na Libertadores. Cara, ele não é um mau jogador, né? Ele foi até comandado pelo Lisca em 2015 na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, entre esses três, cara, ou eu ficaria... Cara, eu acho que o Roger, pelo amor de Deus, gente, no Corinthians o cara não vingou. Mas pode ser que no Ceará, num time de menor expressão, o cara vingue, né? Então eu iria atrás do Roger, ainda mais porque tá sem contrato, né? E o Rodrigão que é um grande jogador, pra mim um dos melhores centroavantes do Brasil. E tem interesse do Ceará no Roger também, né? O grande chave de ouro do Ceará é o seu técnico, o Lisca. Lisca doido. Que, cara, ele, quando chegou, mudou o jeito do Ceará, encaixou com o time, então... Vamos ver o que esperar do Ceará esse ano, mas eu acho que o Ceará tem muitas chances de fazer um bom campeonato brasileiro. E só para completar essa parte de contratação do Ceará aí, eles contrataram o goleiro do Richard, que veio do Paraná, talvez até pensando numa possível saída do Everson, que vem sendo muito sondado. Já renovou o contrato. Né? Bom, antes da gente terminar, bora fazer uma visão geral, assim. Tipo, quem que vocês acham que deve ser o campeão, assim? Hoje, falando de hoje. Assim, é cedo para falar. Só que hoje, quem vocês acham... top 3 times que tem chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Quem começa? Guto. Eu vou começar. Palmeiras. Disparado. Flamengo, ali na frente. E em terceiro, eu acho que o Grêmio, pela filosofia, pelo que já tem nos últimos anos, talvez seja o último título que falta para o Renato pegar comandando o time gremista. Para mim, esses são os 3 melhores times do Brasil, assim, nesse momento. Fala aí. Eu acho que Palmeiras e Flamengo, acho que esses dois, agora com o Flamengo se reforçando
eles se equivalam, para mim, no mesmo patamar, a vinda do Abel Braga. E eu acho que um pouquinho abaixo, mas com a grande contratação de um treinador, pode fazer esse time ficar no mesmo nível que os outros, é o Corinthians. Não acho cara, que tinha bala. Mas tudo bem, opinião. eu acho que eu vou igual o Luca, só que eu acho que junto ali com o Corinthians, eu acho que tá o São Paulo. Eu acho assim, né? Cara, eu acho que o Grêmio, por mais que tenha mantido a base, tem o seu treinador, campeão da Libertadores, cara, eu não vejo o Grêmio eu não vejo o Grêmio buscando um brasileiro. Eu acho que o Grêmio, pelo estilo de jogo do Renato, ele vai tentar focar na Libertadores. E aí o que vai acontecer? Vai esquecer do brasileiro igual ele aconteceu nos 2 últimos anos. Só que eu acho, cara, que pelo Corinthians não ter uma Libertadores, é isso que me faz colocar o Corinthians entre os 3 primeiros na frente, assim, hoje, para conseguir o título do brasileiro. Claro que mais para frente a gente faz isso de novo, faz esse jogo assim de novo e a gente pode ser que mude, pode ser até mesmo que o próprio Flamengo, que hoje está com um baita time, nem esteja nisso, mas vamos ver. E vamos para fazer da Libertadores também, acho que é os principais campeonatos, a gente poderia até falar da Copa do Brasil, mas acho que é muito cedo para falar da Copa do Brasil. É que a Libertadores, eu acho que dos brasileiros, eu acho que o que mais tem chance é o Palmeiras. Eu acho que eu não colocaria nem o Flamengo, porque assim, eu colocaria o Palmeiras por causa do seu técnico e por causa do time que foi derrotado pro Boca Juniors. É o mesmo time que vai começar esse ano. É um time mais maduro, é um time que sabe o que vai ter pela frente. Só que assim, depende de como vai fluir as coisas, não também no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras é dos brasileiros o principal a ser campeão da Libertadores, até por questão do elenco, mas eu acho que é o que falta para eles. Eles conquistaram anos atrás a Copa do Brasil, o bi do brasileiro, e eu acho que para fechar essa era Crefisa é isso que falta. No caso do Flamengo, eu acho que só uma Copa do Brasil ou um brasileiro, eu acho que para ele já seria bom. Eu acho que a Libertadores esse ano, acho que o Flamengo vai focar claramente por ter um grande leque de jogadores, mas eu ponho ainda o Palmeiras por essa importância desse título faltar para eles nessa era. Eu coloco o Palmeiras como principal candidato brasileiro ao título da Libertadores. Então, né, estamos terminando aqui, né, o programa. Tomara que a gente tenha bastante sucesso, tentar trazer o melhor de informação para vocês e tentar sem clubismo, mas tomara que a galera tenha gostado, curte, comente o que vocês quiserem, o que você acha que a gente faltou a gente comentar, o que a gente pode trazer, né, de novo, e compartilha com os amigos. E para mim, o time que vai surpreender esse ano no Brasil, eu acho que vai ser o Fortaleza. Bom, cara, eu acho que é isso, né, pô? A gente tá trazendo esse projeto. Acho que se a gente conseguir diminuir, eu acho que um pouco o tempo, que pode ser que ficou um pouco longo para vocês mesmo assistirem, escutarem, eu acho que fica um pouco longo, um pouco cansativo. Mas a gente, com o tempo, vai ajustando isso. Mas a gente tentou trazer o máximo de informação e o máximo de distração, né, possível, e eu acho que o time que vai surpreender, cara, no Campeonato Brasileiro eu acho que o Ceará. Eu acho que Ceará e Fortaleza são os 2 times que pode surpreender aí sim. Agora a estrelinha do programa, Augusto. Então, galera, agradecer vocês aí que estão ouvindo do outro lado. A nossa mesa é maravilhosa. A gente vai tentar fazer isso aqui, tentar trazer semanalmente. Hoje até ficou um pouco longo, mas é que assim, a gente tentou falar de tudo os clubes da Série A, então até ficou um pouco mais extenso, passa setor por setor, região sul, nordeste, enfim. Então, nos próximos programas a gente vai tentar, claro, sempre melhorar, tentar falar de todos os nossos times e desse futebol brasileiro que a gente ama tanto. A escolha para mim de surpresa do Campeonato Brasileiro é o Goiás, e é isso aí. Bola na trave, gol de placa, gol impedido. Valeu, galera. Esse é o Tiro de Meta Podcast.